Bom dia, vamos para a nossa aula de geografia. Nós estamos vendo meios de transportes, né? As vias de acesso desses meios de transporte. Hoje nós vamos ver mais uma via de acesso, tá? Que existe no Brasil, também em outros países. São as ferrovias, ok? Ferrovias, aquelas feitas por trem, né? Vamos lá? Então, meio de transporte, ferrovias. Elas são realizadas sobre linhas férreas, ou seja, estradas de ferro. Transporta pessoas e mercadorias. Elas realizam um percurso a média e longa distância, ou seja, uma pequena ou grande distância, eles fazem isso daí. Mas ela é pouco utilizada no Brasil, certo? Ela é pouco utilizada, apesar de ser uma via de transporte em que faz um transporte de cargas bem grandes, né? O que transporta? Minérios, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo, entre outros itens. Gente, entre outros itens pode excluir até carros, viu? Containers, eles transportam. Isso tudo é transportado através de vias férreas. Quem usa muito esse meio de transporte aqui é a Vale. A Companhia Vale do Rio Doce. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem pais que podem até trabalhar lá, né? Mas eles transportam minérios. São aquele produto, né? Extraído da natureza. Aquele material extraído da natureza. E que são grandes, pesados. Então tem que ser transportado por um meio de transporte em que dê para suportar e que aguente, né? Esse tipo de material. Quais são as vantagens? Eles são mais seguros, baixo impacto ambiental, ou seja, não polui muito o meio ambiente, de certa forma polui, mas não polui tanto. Maior capacidade de transporte de cargas, como eu falei para vocês, eles transportam mais coisas, né? Por um custo bem baixo. E baixo consumo de energia, certo? Porque muitos não utilizam energia, mais o carvão, né? E outros materiais que são utilizados. Bom, mas existem os mais modernos hoje em dia. Não é só aquele comum, não, aquele como conhecido como Maria Fumaça, certo? Quais são as desvantagens? Alto custo na construção e na manutenção. Por quê? Para construir uma estrada de ferro, gente, leva todo um percurso, um trabalho. É muito caro, certo? Para construir, para fazer cada plaquetazinha, para colocar ali nos trilhos, a gente vê aquela estrada de ferro, pensa que foi quase nada, né? Mas realmente é um custo muito alto. E a manutenção, cada vez que um trilho precisa ser mudado, ou alguma dos grampos que são colocados lá para segurar os trilhos, eles se soltam, ou a questão da ferrugem, certo? Isso tudo vai tendo um custo muito alto, tem que parar toda aquela área ali para poder fazer a manutenção, certo? O bom é que tem outras vias de acesso, né? Outras estradas que podem ser usadas. Países que mais utilizam: Estados Unidos e Rússia. São os países que mais utilizam esse meio de transporte, ok? As ferrovias. Olha aí o que eu tô falando aí, ó. Isso é um trem de carga. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são os vagões com mercadorias, tá bom? Bem grande, olha a estrada de ferro aqui, ó. Essa aqui é a via de acesso deles, vai por trilhos, ok? Isso aqui é a sinalização, certo? Tem cruzamento via férrea. É bem diferente do nosso, né? Pare, olhe e escute. Por que escute? Porque o trem ele faz um barulho X, né? Um barulho bem característico dele. E se você estiver no trilho, é arriscado, não é isso? Então, por isso que você, quando chegar perto de uma linha férrea, você tem o quê? Que parar e escutar para ver se está vindo algum trem. Olha a sinalização aí. Ó, gente. Isso aqui é a estrada de ferro. Esses trilhozinhos aqui, ó. Isso aqui nada é fácil para fazer, viu? E um custo muito alto. Eles têm que ter todo um trabalho aqui, um planejamento. Olha o sinal de trânsito deles aí, ó. O nosso é só 3, né? O deles é 5. Aqui é a velocidade média, certo?
Isso aqui é uma placa que indica que ali é o quê? Um terminal ferroviário, certo? Ó, aqui a coberturazinha, o trem e os trilhos, né? Isso indica que ali é uma via férrea, ok? Em Brasília, por exemplo, para vocês terem uma noção, o terminal rodoviário lá também é ferroviário, o nome é rodoferroviária, né? Porque lá tem tanto trem como ônibus, certo? Que funciona lá. Olha aí uma placa de aviso aí. Atenção, ao ouvir o sino da locomotiva, afaste-se do trilho. Como eu falei, é uma área de risco, né? Não pode ficar parado lá e nem brincando, porque o trem ele pode vir numa velocidade em que talvez não dê tempo de você sair dos trilhos, ok? Olha aí o transporte de cargas, como eu falei para vocês, transporta até carro, gente. Olha aí, ó. Pode ser por via terrestre, por rodovias? Pode sim. Mas também pode ser pelo sistema o quê? Ferroviário. Aqui nesse slide, nós vamos ver como é feita a construção de uma ferrovia, certo? Como eu falei para vocês, o custo é alto, certo? Mas dá para fazer. Então, vocês vão ver como é feita essa construção desde o zero, certo? E no próximo slide, vocês vão ver um trem em que transporta pessoas, como é transportado, ok? Vocês viram aí, então? Parece uma coisa tão fácil, né, de fazer, mas a construção é bem trabalhosa, né? E agora nós vamos para o próximo, em que mostra o transporte de pessoas, ok? A convite da Vale, vamos conhecer e viajar no novo trem de passageiros ultramoderno. Nenhuma fumaça. Um transporte de primeiro mundo, popularizado no Brasil pela única empresa no país a oferecer transporte de passageiros em longa distância. Nós estamos embarcando agora neste trem da Vale, que opera com a mesma tecnologia que os trens europeus. Durante a viagem,
especial, né, que permite que as pessoas possam fazer a viagem, né, admirando a paisagem ao longo do trecho. Quem já comprou ou reservou passagem para 14 de setembro, data em que o novo trem começa a operar, não imagina a bela surpresa que vai ter. São 6 vagões executivos, 21 econômicos, display de informações sobre a viagem, restaurante, lanchonete, espaço adaptado para cadeirantes, janelas panorâmicas blindadas, poltronas largas e reclináveis, banheiros sociais e todos os carros refrigerados. Com a entrada da operação da nova frota do trem de passageiros, não haverá mais vendedores às margens da ferrovia. Para criar uma alternativa de renda, a Vale, através de parcerias, está promovendo capacitações a esses vendedores na busca por novos mercados consumidores. A nossa viagem de estreia no trem de passageiros da Vale termina aqui. Mas se você também quiser ver, a partir do dia 14 de setembro, está aberta a todos os passageiros. Não houve alterações nos preços das passagens, a velocidade também é a mesma, 80 km por hora. Embarque na novidade e boa viagem. E nem precisa botar fogo na fornalha, seu maquinista. Esse trem tem muita força e muito conforto. Então vocês viram aí, né? Bem interessante esse transporte aí de cargas, né? De pessoas, né? Da Vale do Rio Doce. Então é como se fosse um avião ou um ônibus, né? De classe alta, certo? Bem trabalhado, bem equipado, segurança também total, certo? Antes não era assim não, gente, viu? O transporte era bem um pouco precário, certo? Mas aí com as inovações, com a tecnologia, não, e detalhe, não agride tanto o meio ambiente, porque não tem fumaça, certo? É outra sistemática aí para fazer ele funcionar, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E tenham conhecido um pouco mais sobre as nossas vias de acesso pelo Brasil, ok? Até a próxima aula, beijos!